Queria convidá-los a se colocar em pé, em reverência, respeito à palavra do Senhor. Segundo Samuel, capítulo 6. Segundo Samuel, capítulo 6. A partir do versículo 18, diz assim. Segundo Samuel 6, a partir do verso 16, diz assim: Sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, ela o desprezou no seu coração. Verso 20: E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi hoje o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor, que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado. E ainda mais do que isso, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos. Mas das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos falar com Deus? Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia e pela tua graça, estamos em tua presença. Essa bondade, graça e misericórdia foram manifestas em Cristo Jesus, o teu Filho, que nós amamos e pelo qual nos aproximamos de ti. Queremos te agradecer, ó Pai, por essa expressão da tua igreja aqui em Ribeirão Preto. Quero te pedir, ó Deus, pela igreja que eu faço parte ali em Vitória da Conquista. Senhor, estamos em culto agora, seja com os nossos irmãos lá, seja com os nossos irmãos aqui. E, Senhor, nesse momento, diante dessa palavra que é tua, Senhor, abre os nossos olhos, encanta o nosso coração com as maravilhas da tua lei. Em Jesus Cristo eu te peço, ó Deus. Amém, Senhor. Não feche as suas Bíblias, todos podem sentar-se. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar nessa manhã, dentro do seguinte tema: a caixa preta da família e do casamento. A expressão caixa preta é muito conhecida de nós, se refere a um acidente de avião. Então, quando o avião cai, as pessoas querem saber o porquê que caiu, e elas procuram a caixa preta, e naquela caixa preta estarão dados informando as causas do acidente, para que acidentes assim não mais aconteçam. Meus irmãos, aqui nós temos um casamento que caiu, nós temos uma família que se arruinou. E para que mais famílias não caiam, mas para que mais casamentos não venham à ruína, é importante nós entendermos essa caixa preta. Qual foi a razão? A caixa preta do casamento, a caixa preta da família. Vocês perceberam dizendo no final que Mical não teve filhos? Vamos puxar aqui pela memória? Já viram vários casos de esterilidade na Bíblia? Vou puxar aqui Sara, Rebeca, nora de Sara, Raquel, nora de Rebeca. Aí, mais lá na frente, tem a mãe, que aqui seria a mãe de Sansão. Aí, mais lá na frente, tem a que seria a mãe de Samuel, que é Ana. Depois tem a Sunamita. E lá no Novo Testamento, tem aquela que seria mãe de Zacarias. Não, desculpe, mãe de João Batista, esposa de Zacarias. Então, houve 7 casos que eu me lembro aqui. Com esse, é o 8º. Sabe o que é interessante? Os outros 7 casos de esterilidade foram curados. Todas as outras estéreis tiveram filhos. Essa foi a única que não teve. E a gente vai tentar entender o porquê que isso aconteceu. Mas, meus irmãos, o que é importante nós entendermos acerca deste casamento? Esse casamento aqui está, como é que a gente pode dizer? Na bancarrota. Esse casamento, infelizmente, está assim falindo.
E a gente pode pensar que esse casamento está ruim porque começou ruim. Só que se nós olharmos como foi que esse casamento começou, ele começou de uma forma maravilhosa. Vamos entender um pouco? Mantém sua mão nessa passagem, volta ali em 1 Samuel, no capítulo 18. Davi, ele era um guerreiro, ele era talvez o general de Saul. Saul estava enciumado, Saul estava invejando a admiração que o povo tinha para com Davi. E Saul queria que Davi fosse morto. O que Saul faz? Saul então, ele manda dizer para Davi que se Davi conseguisse 100 prepulsos de filisteus, ele poderia se casar com a sua filha. Então foi dito a Davi: olha, está vendo Mical? Está vendo essa jovem, essa princesa? Davi, você pode se casar com ela, se você conseguir 100 prepulsos de filisteus. Observe o que diz o texto aí, capítulo 18, o versículo 25. Então disse Saul: assim direis a Davi, o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepulsos de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. Anunciaram os seus servos essas palavras a Davi. Esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei, porém ainda os dias não se haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu com seus homens e feriu dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepulsos e os entregou todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. Meus irmãos, olha só como é que começa o casamento. Disseram para Davi: olha, se você conseguir 100 prepulsos de filisteus, você pode casar com a filha do rei. A gente precisa entender o texto. Então, o que é o prepúcio? Prepúcio é aquela parte que cobre a genitália do homem. Então, se Davi conseguisse cortar aquela parte que cobre a genitália do homem, 100 dessas peças, ele poderia se casar com a filha de Davi, com a filha de Saul. Meus irmãos, vamos pensar. Todo o respeito, toda a reverência, como é que a gente pode dizer? O pudor. Mas vamos concordar com uma coisa? Naquela época, não existia anestesia geral. Naquela época, não existia anestesia local. Faz de conta que você fosse um filisteu. Davi chegasse em você e dissesse assim: olha, eu queria um favor seu. Eu queria que você me quebrasse um galhão. Olha, eu estou apaixonado, eu estou amando, eu quero me casar. Mas para eu casar, eu vou precisar que você me faça um favor. Eu preciso de uma parte do seu corpo, é uma parte pequena, mas eu preciso de uma parte do seu corpo. Você perguntaria assim: que parte? É a unha? Que parte? É a cutícula? Aí ele falaria: olha, não, a parte é o prepúcio. Mas você perguntaria assim: existe anestesia geral? Ele falaria: não. Anestesia local? Também não. Aí você perguntaria assim: olha, eu quero te ajudar, mas me mostra o bisturi. E ele pegaria um machado sem corte. Meu irmão, você quebraria o galho de Davi? Você está percebendo que para Davi conseguir 100 prepúcios de filisteus, ele precisaria sobrepujar esses 100 filisteus? Ele precisaria 100 vezes expor a sua vida à morte para conseguir esses prepúcios de filisteus? Só que Davi queria tanto casar com Mical, Davi, ele queria tanto ter aquela mulher na sua vida, que o texto fala que antes do prazo terminar, ele conseguiu não 100, ele conseguiu 200 prepúcios de filisteus. Faz de conta que você está vivenciando essa história, você está vendo o que Davi faz para casar com aquela mulher. Você diria que esse casamento daria errado? Você diria que esse casamento não seria um casamento feliz? Que esse marido passaria a desprezar essa mulher? Meus irmãos, meus amigos, eu queria pensar com vocês a caixa preta do casamento. Por que esse casamento, com tudo para dar certo, acabou dando errado? Por que tantos casamentos que têm tudo para dar certo, acabam dando errado? Davi era apaixonado por Mical.
Só que Mical também, ela arrastava uma asinha para Davi. Observa, por favor, um pouco além, você viu o capítulo 18? Vá uma página adiante, no capítulo 19, diz assim: Saul queria matar Davi a todo custo. Aí Saul faz uma armadilha para pegar Davi dentro do seu quarto. O versículo 12 diz assim: então Mical desceu Davi por uma janela. Ele se foi, fugiu e escapou. Mical tomou uma estátua e a deitou na cama, pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra e cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse: ele está doente. Então Saul tornou a enviar mensageiros que visse a Davi, dizendo: trazei-mo na cama para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que era uma estátua que estava na cama, e pele de cabra à sua cabeceira. Percebe que assim como Davi, ele expôs a sua vida para casar com Mical, Mical também expôs a sua vida para proteger Davi? Meus irmãos, foi um casamento onde havia amor de um para com o outro, onde Davi se expunha à morte para casar com Mical, e onde Mical se expunha à morte para preservar a vida de Davi. Foi um casamento com tudo para dar certo. Meus irmãos, casamento tem tudo para dar certo. Casamento, de acordo com Deus, começa assim: XY e XX. Você é XY, homem? Olha para a pessoa que está ao seu lado, ela é XX? Vocês dois já começam com tudo para dar certo. Casamento, de acordo com Deus, duas pessoas livres que nunca se casaram antes. Então, você se casou com uma pessoa livre, você era livre, você tem tudo para dar certo. E casamento aos olhos de Deus tem que ser no Senhor. E tudo indica que você tem um temor de Deus, e espero que a pessoa com quem você está casado tenha um temor de Deus. Concorda que tem tudo para dar certo? Se tem tudo para dar certo, por que muitos casamentos dão errado? Se família está debaixo da bênção de Deus, o Senhor, ao trazer Eva para Adão, o Senhor disse assim: crescei, multiplicai, enchei a terra. Mas antes o texto fala que Deus os abençoou. Se o casamento está debaixo de uma promessa de bênção, de um compromisso de bênção, por que o casamento e a família às vezes dão errado? E nós vamos perceber que os fatores diferenciais para o casamento ser feliz, para a família ser feliz, ou para o casamento ruir e a família ruir, os fatores diferenciais são escolhas, atitudes, comportamentos. Meus irmãos, o fato é este: as nossas escolhas fazem diferença, as nossas atitudes fazem diferença, os nossos comportamentos fazem diferença. E eu queria trazer aqui algumas aplicações, algumas lições, espero que sejam bem práticas, e espero que sejam do coração de Deus para o coração de cada um dos irmãos. Voltemos para o texto. Observe, por favor, como é que a passagem diz no versículo 16 do capítulo 6. Sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela. Meus irmãos, vamos entender. Davi, ele já está agora constituído rei. Davi já é rei sobre aquelas duas tribos, que eram Judá e Benjamim, e sobre as demais 10 tribos, que antes estavam divididas. O reino está consolidado. E Davi, ele já tem vitória sobre as nações vizinhas. Davi, nesse momento, ele já conseguiu conquistar Jerusalém como a capital de Israel. Davi agora, ele só tem um desejo: de trazer a arca do Senhor, que até então ficava ora num lugar, ora em outro, para Jerusalém, para ficar perto dele. E Davi, no início do capítulo, ele vai trazer a arca e acontece algo trágico, acontece algo terrível. O sumo sacerdote, ele tocou na arca, enquanto a arca era levada no carro de boi, e o sumo sacerdote morreu. E Davi, então, ele fica com o coração pesado, ele fica triste, tanto pela morte do sumo sacerdote, por ele ter tomado uma decisão que não agradou ao Senhor, e porque a arca do Senhor não está mais com ele. Até que ele ouve dizer que o local onde a arca estava foi abençoado por causa da arca. Aí Davi fala: não, eu quero essa bênção em Jerusalém, eu quero essa bênção perto da minha casa. E aí Davi, mais uma vez, ele toma a iniciativa, mas dessa vez ele faz com todo zelo, com todo cuidado.
Ele faz com que a arca seja levada nos ombros, como a palavra de Deus diz que era para ser, e o texto fala que a cada 6 passos que os sacerdotes davam, ele fazia um sacrifício. E aí o texto vai dizendo que a arca foi chegando em Jerusalém, e Davi se enche de alegria, ele se enche de euforia, ele então começa a saltitar, ele começa a pular. Talvez ele conhecesse um tipo de dança acrobática, onde ele dava saltos e até saltos mortais. Aí o texto fala que a esposa dele olhou pela janela. Meus irmãos, percebe que havia um distanciamento? Aquilo que era tão importante para Davi, só estava sendo desfrutado por Davi. Ao invés da esposa estar junto para se alegrar com quem se alegra, e quem estava se alegrando era o marido dela, a esposa estava distante. Quer dizer, parece que o que era importante para um, não era importante para o outro. O que a gente vai imaginar? Ou o marido não convidou a esposa para fazer parte desse momento significativo dele, ou a esposa não abriu mão dos seus afazeres, da sua rotina, do seu dia a dia, para estar junto com isso que era importante para o marido. Meus irmãos, a caixa preta do casamento, nós vamos percebendo quando o casamento começa a ter esse tipo de distanciamento, esse tipo de indiferença. Um não começa a valorizar o que é importante para o outro. Vamos pensar de uma maneira prática? Eu nunca fui muito de esporte. Então, assim, eu não jogava bola, eu não tenho time nenhum. Então, para mim, tanto faz se Corinthians ganha, se Palmeiras perde, se São Paulo, para mim não é importante. Para vocês terem uma ideia, Copa do Mundo, Brasil jogando a final, minha esposa na sala assistindo e eu no carro lendo. Não fiquem chateados comigo. Lembram do 7-1, Alemanha-Brasil? Lembra? Que brasileiro que esquece? Nesse dia foi aniversário de meu filho, e aí eu juntei os adolescentes em casa, e porque eu não ligo para futebol, eu prometi para os adolescentes, se a Alemanha ganhar, eu pago pizza para todo mundo. Até os 3-1, os adolescentes ainda estavam torcendo para o Brasil. Quando deu 4-1, que eles viram que não tinham mais volta, eles começaram a torcer pela Alemanha para comer a minha pizza. Meus irmãos, não foi culpa minha. Não fiquem chateados comigo. Só queria dizer o quanto que esporte para mim não tem tanta significativa. Mas olha, talvez para o seu marido tenha. Talvez o seu marido goste tanto do futebol, do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras. Qual é o time aqui da região? São Paulo. São Paulo. E vocês perceberam que o pastor, ele não tem empolgação com São Paulo. Então, faz de conta, está tendo a final. O seu esposo gosta tanto que ele chega a pagar R$250 numa camisa, que se não fosse aquele símbolo, seria no máximo 30. Ele gosta disso. Ele reserva aquele tempo para sentar na frente da TV. E nessa hora você não pode falar nada com ele, porque se você falar, ele... São Paulo está jogando. Minha irmã, se a irmã pensar igual a mim, eu acho uma tremenda perda de tempo. Mas lembra, para o seu marido é importante. Não fique olhando pela janela. Faça importante para você aquilo que é importante para ele. Senta, se alegra com ele, traz um suco. Diga assim: sim, meu senhor, o que mais que você quer? Meus irmãos, parece coisas bobas, mas essas coisas aproximam o casal. Irmão, acerca da sua esposa, faz parte daquilo que é do dia a dia dela. O que é verdade? O homem trabalhou o dia inteiro, aí ele chega em casa, ele quer sentar na frente da TV, ele não está assistindo nada, mas ele quer ficar ali. E eu costumo dizer que TV para o homem no final da tarde é Rivotril, ele senta e dorme. É só lá em casa ou aqui também? Mas olha, a sua esposa, ela passou o dia inteiro atarefada, ela passou o dia inteiro envolvida com alguma coisa. E enquanto você quer sentar ali e não quer falar com ninguém, lembra, a sua esposa precisa conversar. Ela precisa dizer como é que foi o dia dela. Meu irmão, para de olhar a situação pela janela, para de enxergar a coisa à distância. Procura fazer parte do dia dela, procura se inteirar. São coisas aparentemente simples, mas que trazem união para o casal.
A Bíblia vai nos mostrar que esse mesmo princípio vale na criação de pais com filhos. Sem querer fugir para outro texto, mas só algo muito importante que chama a minha atenção. Se lembram quando Moisés ele vai ter a sua experiência com a sarça ardente? Moisés está no deserto, está apenas ele e as suas cabras. Aí ele vê uma sarça que queima, e naquela região uma sarça queimar do nada não é algo admirável, porque ali existe a baixa umidade do ar. Então a planta ela vai secando, tem aquilo que é chamado de combustão espontânea. Nossa região de Brasília tem um pouco disso, né? Na época mais seca, o capim do nada ele inflama. Então a sarça queimar do nada não chamava atenção. O que chamou a atenção de Moisés foi que a sarça queimava, mas ela não se consumia. Aí ele vai, o que isso quer dizer? Ele se aproxima. Meus irmãos, eu imagino, você está lá no deserto, você está sozinho, uma sarça queima e não se consome. Você já vai assim um pouco cismado. E a sarça começa a falar. Você fica? Não era para Moisés ali ele ficar com medo, ele se afastar? O texto fala que ele se aproxima. Aí a sarça fala assim: Moisés, tira a tua sandália, porque a terra que você está é terra santa. E até aí Moisés está mais ou menos de boa. Até que a sarça fala assim, eu sou o Deus de teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Quando a sarça fala isso, o texto diz que Moisés cobre o rosto, porque ele ficou com medo. Vamos lembrar? Quanto tempo foi que Moisés passou com os pais dele? Lembra, ele foi levado para o rio quando tinha 3 meses. Aí quando chega na princesa, a princesa manda chamar uma ama seca para amamentar, e é justamente a mãe. E Moisés ficou com a mãe o tempo da amamentação. Hoje em dia seria em torno de quê? 2 anos. Naquela época parece que até os 5, 7, talvez 8 anos. Olha, ele ficou 8 anos da sua infância com a mãe. Dali ele passa o seu tempo no Egito até os 40. Ele vai para o deserto e fica mais 40, ele tem 80 anos. Aí quando a sarça fala, eu sou o Deus de teus pais, ele lembra dos seus 8 anos com a mãe, ele lembra da sua infância, e parece que aquilo que a mãe, aquilo que o pai falaram para ele sobre Deus, marcou tanto a vida dele, que 70 anos depois, quando a sarça fala, eu sou o Deus de teu pai, ele cobre o rosto. Meus irmãos, parece que os pais não criaram os filhos pela janela. O pouco tempo que os pais puderam passar com Moisés, incutiram no coração de Moisés temor para com Deus, reverência para com Deus, amor para com Deus. Meus irmãos, como é que uma família, ela não sofre uma caixa preta? Quando a família, em primeiro lugar, procura cultivar aquilo que é chamado tempo de qualidade, sem enxergar pela janela. É um fazer parte da vida do outro. Hoje em dia, porque existem várias igrejas locais numa cidade, às vezes acontece do marido estar numa igreja, da esposa estar numa segunda igreja e dos filhos estarem numa terceira igreja. Bom, veja, tem suas dinâmicas, não me cabe dizer qual igreja que cada um vai fazer parte. Mas olha, é importante que a família cultuem a Deus juntos, que o casal esteja presente, que os filhos estejam debaixo desse guarda-chuva, sem acompanhar a distância. Eu conheci realidades onde os pais, eles mandavam os filhos irem para a escola dominical, os pais crentes. Enquanto que os filhos iam para a escola dominical, o pai ficava em casa assistindo Fórmula 1. Os filhos com 8 anos não percebiam isso. Com 11 anos não perceberam isso. Com 13, 14 anos começaram a perceber isso. E com 17, 18 anos chamava o pai de hipócrita e não queria mais fazer parte da igreja. Meus irmãos, percebem onde é que está a caixa preta? A caixa preta está nas escolhas, a caixa preta está nas atitudes, a caixa preta está nos comportamentos. Em primeiro lugar, não vivamos uma família pela janela. O texto continua dizendo que quando ela olhou pela janela, o texto diz que ela desprezou Davi no seu coração. A Bíblia vai dizer assim, de todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é ali que procede as veredas da vida. Meus irmãos, as coisas começam aqui dentro, é no coração. O que acontece?
O homem para com a mulher precisa ter uma atitude no seu coração. A mulher para com o homem precisa ter uma atitude no seu coração. Deus, na sua sabedoria, e a sabedoria maravilhosa, Ele fez com que na palavra estivesse escrito assim: maridos, amai vossas mulheres. Por que isso? Meus irmãos, por que não fala mulheres amem seus maridos? Lá em Tito é dito que as mulheres mais velhas têm que ensinar as mais novas a amarem seus maridos, é verdade. Mas por que não tem essa ênfase toda? Porque Deus, Ele sabe que a grande necessidade da mulher é ser amada. Qual é a grande necessidade da mulher? Ser amada, ser valorizada. Pensem comigo, por que mulher vai em salão de beleza? Pensem bem comigo. O meu corte de cabelo, o corte de cabelo de meus 2 filhos, dão um valor. O salão de beleza da minha esposa dá um valor 2, 3 vezes acima. Por que isso? A mulher ela vai no salão de beleza e o que vai acontecer com ela? O meu corte de cabelo é 15, 20 minutos. O salão de beleza da mulher é 2, 3 horas. Mais ou menos, né? E o que vai acontecer ali? Vão pegar a mulher e vão colocar ela debaixo de um forno. Vai ficar um forno na sua cabeça. Ela fica nesse forno, independente do calor que tiver no dia. Ela fica nesse forno uns 15 ou 20 minutos. Depois tiram ela desse forno, pegam o cabelo dela e ficam puxando. Fica puxando. Nesse íntere, tem uma mulher que pega um alicate e fica cortando uns pedacinhos aqui da cutícula dela, que parece pequeno, mas a mulher chama de bife. A mulher passa isso, que ela chama de salão de beleza, que para mim é uma câmara de tortura. Ela paga por isso. E ela sai de lá feliz porque passou no salão de beleza. Por que ela faz isso? Porque ela quer se sentir bonita. Ela quer se sentir linda e maravilhosa. Ela quer chegar em casa e ela quer ouvir do seu marido: puxa, como valeu a pena. Puxa, como você está bonita. Por que a Bíblia fala: maridos, amai vossas mulheres? Porque Deus sabe que a mulher tem uma necessidade, e a necessidade é de ser amada. A Bíblia vai dizer: mulheres, honrem ou sejam submissas a seus maridos. Por que a Bíblia fala isso? Porque Deus sabe que o homem tem uma necessidade, e a necessidade de se sentir valorizado. Minha irmã, você sabe como é que é brincadeira de homem? Eu vou pegar da minha infância. A minha infância a gente brincava de gude, bolinha de gude. E sabe como é que era a bolinha de gude? A minha bolinha tinha que ganhar da sua bolinha. A minha gude tinha que tecar a sua gude. A gente brincava de pipa. E sabe como é que era a nossa brincadeira de pipa? A minha pipa tinha que cortar a sua pipa. A gente ia jogar bola. Bom, eu falei para vocês que eu não era de esporte, eu não jogava bola, mas eu vi o pessoal jogando. E sabe o que acontecia? Era um baba de rua. Não tinha nenhuma importância válida. Só que o rapaz arrebenta a perna, mas não deixa o outro fazer o gol. Percebe que o homem, ele tem essa necessidade de se sentir especial, de se sentir vencedor, de se sentir alguém. E aí o homem, ele fica adulto, ele se casa, o que vai acontecer? Da porta de casa para fora, ele é apenas mais um. Ele na rua, ele está dirigindo, o pessoal chama ele de barbeiro. Ele está no trabalho, o colega de trabalho dele fica zoando com a cara dele. Mas ele quer chegar em casa, ele quer se sentir alguém. A mulher, ela não quer se sentir apenas mais uma no meio de bilhões de mulheres. Ela quer se sentir única, linda e maravilhosa. O homem não quer se sentir apenas alguém no meio de tantos homens. Ele quer se sentir valorizado, quer se sentir respeitado. Percebe que quando Deus diz assim: maridos, amem suas mulheres, é para suprir uma necessidade emocional que a mulher tem no seu coração? Percebe que quando a Bíblia fala assim: sejam submissas a seus maridos, não é para a mulher se sentir capacho, é para a mulher fazer o seu marido se sentir especial. Só que parece que essa esposa aqui, ela no coração dela está desprezando o seu marido. Infelizmente tem muitos homens que no seu coração não estão mais admirando a sua esposa, fazendo delas únicas, lindas e maravilhosas. Como é que está essa atitude no coração? Nós com os nossos filhos,
Nós precisamos incutir no coração dos nossos filhos esse amor próprio, essa autoestima. E veja, eu não estou falando de autoajuda não, eu estou falando sobre uma necessidade que todos nós temos como seres emocionais. Meus irmãos, às vezes os pais com os filhos, tem uma história que diz o seguinte: o filho chega em casa com uma nota, lá na Bahia é de 1 ou de 0 a 10, a média é 6. Aí o filho chega em casa lá com 7. Aí o pai olha e fala: meu filho, você não trabalha, você não tem outra ocupação, é só estudar. 7, você podia tirar uma nota melhor. Aí o filho vai lá, estuda, volta com 8,5. Aí o pai fala: ó, tá vendo aí? Eu não te falei que se você estudasse, você tirar uma nota melhor? Só que 8,5, o máximo não é 10? Então vai lá. Aí o filho vai lá, estuda e volta para casa com 10. Ele volta cheio de alegria. Aí o pai pega a prova e fala: sistema educacional está dando 10 para qualquer um. Qual é a ideia aí? Não valoriza o esforço do filho. Da maneira que eu estou colocando, pode ser exagerada, mas alguém aqui já ouviu essa frase? Não fez mais que a sua obrigação? Alguém já ouviu essa frase? O marido, ele se esforça para suprir as necessidades do lar, e às vezes como é que a esposa e os filhos colocam? Não fez mais que a sua obrigação. Às vezes a esposa, ela está fazendo de tudo para que o lar seja aquele local agradável, uma bela comida, a casa arrumada, os filhos bem, a roupa do marido, e aí como é que colocam? Não fez mais que a sua obrigação. Os filhos, é verdade, eles têm um tempo livre, eles precisam estudar, mas às vezes os pais colocam para os filhos dessa maneira: não fez mais que a sua obrigação. Meus irmãos, nós precisamos nos valorizar, nós precisamos nos fazer especiais. E eu vou dizer para vocês, eu amo a igreja que eu faço parte. Eu costumo dizer que não é melhor que igreja nenhuma, mas para mim é a melhor igreja do mundo. E tenho certeza que os pastores daqui falam isso dessa igreja. A minha igreja, quando ouve isso de mim, como é que ela se sente? Valorizada, se sente amada. A minha esposa, os meus filhos, minha esposa não é melhor que a esposa de ninguém aqui, mas para mim é a melhor esposa do mundo. Meus filhos não são melhores que os filhos de ninguém, mas para mim, os melhores filhos do mundo. Repreende o desprezo no coração. Não é que a gente tampa sol com peneira, não é que não tem coisas que precisam melhorar, mas que a gente está se apegando mais àquilo que é importante, aquilo que preserva, do que aquilo que derruba. Caminhando aqui no texto, a passagem vai dizer, no versículo 20: voltando Davi para abençoar a sua casa. Meus irmãos, percebe como é que Davi, ele está chegando com a melhor atitude possível? A melhor das intenções? Às vezes, o marido, a esposa, os pais, os filhos, eles chegam com o coração aberto, eles chegam querendo fazer o melhor, mas a gente é pego de surpresa, a gente é pego no contrapé. Ele chega com a melhor das intenções, e como é que a esposa se aproxima? Com 2 pedras na mão. Gente, parece que esse casamento aqui perdeu o diálogo, perdeu a comunicação. Parece que essa família não estava mais cultivando isso. Infelizmente, às vezes nós temos mais tato, nós temos mais jeito, nós temos mais delicadeza de falar com as pessoas da porta de casa para fora do que com as pessoas da porta de casa para dentro. Eu vou dizer para vocês que eu vejo razão em Mical ter ficado chateada. Vamos entender? Davi, ele vinha saltitando, ele vinha pulando. Parece que ele devia ter algum tipo de dança acrobática, onde ele dava saltos. Lembra que naquela época as vestes eram um tipo de roupão? E lembra que naquela época não existia roupa íntima? Então, nisso de saltitar, nisso de pular, nisso de talvez dar um salto mortal, percebe que ele pode ter ficado assim exposto de alguma maneira? E a sua esposa, ela ficou insegura, ela ficou enciumada? Ora, eu consigo entender o coração de Mical. Meus irmãos, vai ter situações onde o marido, ele vai ficar desconfortável com algo que está acontecendo. Vai ter situações onde a esposa vai ficar desconfortável,
Vai ter situações que os pais estarão desconfortáveis com os filhos e que os filhos podem estar desconfortáveis com os pais. Nós temos sentimentos, nós temos opiniões, nós temos aquela noção do que é bom e do que não é bom. Então, de repente, eu vou olhar ali o Facebook, vou olhar ali a rede social e eu não vou gostar de alguém estar curtindo uma foto de minha esposa e eu estou no direito. Minha esposa vai olhar isso e ela não vai gostar, ela está no direito. Mas, meus irmãos, é a maneira que a gente fala. O que acontece? Parece que a família, parece que o casal acostumou a só falar na tijolada. Sempre com paus e pedras nas mãos. É aquele negócio assim, você está sempre na defensiva. Você está sempre ali pronto para o ataque. E essa mulher, ela já chega com 2 pedras na mão. E, meus irmãos, olha como é que ela fala. Voltando ele para abençoar, ela sai e diz assim: quão honrado foi hoje o rei de Israel, descobrindo seus olhos das servas do Senhor como sem pejo, sem vergonha. A expressão é essa, sem vergonha. Se descobre um vadio qualquer. Meus irmãos, nós não usamos essa expressão no dia a dia, vadio. Qual a expressão que se usa? Vagal? Não sei, percebe que a expressão foi ofensiva? A expressão foi depreciativa? Eu tenho lidado com casais e às vezes eu descubro que os casais, quando estão chateados, usam expressões de baixo calão um com o outro, expressões moralmente ofensivas, expressões de desprezo, de desrespeito. Meus irmãos, algo muito importante para a gente guardar no coração: a coisa principal num relacionamento é respeito. A coisa principal do pastor para com a igreja, da igreja para com o pastor, é respeito. Se o pastor não respeita a igreja, ele pode ser um ótimo pregador, ele pode ser um ótimo servo de Deus, mas em algum momento os irmãos vão dizer: olha, com todas as suas qualidades, não dá para continuar nessa igreja porque o pastor não me respeita. Se a igreja não respeita o pastor, olha, a igreja, ela pode ter várias qualidades, ela pode dar até boas condições de ministério para o pastor, mas em algum momento o pastor vai dizer: puxa Deus, eu tenho que continuar aqui mesmo, eu não me sinto respeitado. Patrão com empregado, empregado com patrão. Pode ser um ótimo profissional, mas se ele não respeita o patrão em algum momento vai pensar em substituí-lo. Pode ter um ótimo salário, mas se o patrão não respeita o empregado, em algum momento o empregado vai pensar no outro trabalho. Meus irmãos, por que tem filhos que eles são loucos para completar 18 anos e sair de casa? Não é porque eles querem independência, é porque eles não se sentem respeitados. Esse casal aqui perdeu o respeito. A mulher está chateada, ela tem as razões dela para estar. Eu fico tentando me colocar no lugar dela, eu vejo razões. Mas minha irmã, guarda no coração, por mais razões que a senhora ache que a senhora tenha, cuidado com as palavras, cuidado com a atitude, cuidado com o comportamento. Meu irmão, o texto vai dizer que Davi vai responder na mesma moeda, e Davi vai cometer aqui 2 atitudes infelizes. Observe, por favor, essas 2 atitudes. Versículo 21. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, preferindo a teu pai e a casa da tua família. Por que marido, quando vai discutir, põe logo a família da esposa no meio? Você está falando isso de mim? E aquele teu irmão folgado? Você está falando isso de mim? E o teu pai? Você está falando isso de mim? E a tua mãe? Meus irmãos, por que uma coisa assim, entre os dois, precisa colocar a família do outro no meio? Percebe que Davi também, ele está sendo infeliz na resposta? A Bíblia diz que a palavra branda desvia furor, mas a resposta dura suscita ira. Nós precisamos pensar bastante na maneira que a gente fala com os filhos, na maneira que a gente fala com os pais, e na maneira que um cônjuge fala com o outro. Ele vai cometer essa infelicidade e ele vai além da infelicidade. Lembra que ela está insegura por causa das outras mulheres? Olha o que ele diz aqui no finalzinho do versículo 22. Mas das servas de quem falaste, delas serei
honrado. É algo muito importante que o homem precisa entender sobre o coração de mulher. Meus irmãos, mulher é competitiva. Mulher é comparativa. Vejam bem, normalmente quando um homem descobre que ele foi traído, sabe qual é a pergunta dele? Há quanto tempo? Ou quantas vezes? Porque para o homem ser traído é ser feito de bobo. Ele quer saber há quanto tempo ele foi feito de bobo ou quantas vezes ele foi feito de bobo. Sabe qual é a pergunta da mulher quando descobre que foi traída? Com quem? O que ela tem que eu não tenho? Percebe que a mulher, ela logo se compara? Aquele verso da Bíblia, a mulher sábia edifica a sua casa. Ao invés da mulher tomar isso como um incentivo, ela toma isso sempre como culpa. Olha, o casamento não está bom, é porque eu não estou sendo sábia. A tendência da mulher é isso. Então, meus irmãos, só aquela situação que talvez os irmãos saibam. Homem, eles se encontram um com o outro, como é que um trata o outro? Lá na Bahia, pelo menos, a gente tem essa maneira assim de brincar, e aí pilha fraca, e aí bola murcha. Quando são mais jovens, e aí cara de rato. Tem até uma outra expressão que eles brincam lá, e aí come lixo. Percebe que são expressões assim de um ficar diminuindo o outro? Aí quando o outro sai, sabe o que o rapaz fala? Gente fina esse cara, gosto demais dele. Já mulher, quando a mulher se encontra, como é que elas falam uma com a outra? Oi, linda, tudo bem? Amiga. Mas quando uma das duas sai, o que a outra fala? Não suporta essa menina, que falsa. Jeito de ser de cada um. Jeito de ser de cada um. O que Davi, ele precisava incutir no coração da sua esposa? Era para incutir insegurança em relação às outras mulheres? Ou era para dizer assim, não, meu amor, peraí. Assim, você entendeu que aquelas mulheres estavam tendo um olhar diferente comigo? Eu não percebi isso, mas obrigado por ter me falado. Entre você e qualquer outra mulher do mundo, é sempre você. Meu irmão, nós precisamos incutir sempre isso no coração da nossa esposa, no coração da mulher, fazer ela se sentir valorizada e não ela se sentir diminuída. É verdade, a maneira que ela falou não foi boa, mas veja, nós vamos fazer o quê? Nós vamos assim ser querosene ou nós vamos ser extintor no problema que surgir dentro de casa? Para a obra de Deus, eu quero ser querosene. Para a obra missionária, eu quero ser querosene. Para a expansão do reino na terra, eu quero ser querosene. Mas, meus irmãos, para os conflitos que houverem dentro de casa, eu quero ser extintor. Eu quero apagar o fogo, eu quero resolver o problema. Infelizmente, os dois tiveram essa atitude. E a maneira como termina o texto, o versículo final, que é o 23, diz assim: Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. E eu queria terminar colocando esse princípio aqui para os irmãos. Houve 8 casos de esterilidade na Bíblia, como nós dissemos no início. Vamos lembrar de novo? Sara, Rebeca, Raquel, mãe de Sansão, mãe de Samuel, a Sunamita e a mãe de João Batista. Com esses 7, o 8º aqui. Por que os outros 7 tiveram cura e esse não teve? E eu vou jogar algo para os irmãos pensarem, talvez vocês concordem comigo. É porque essa falta de filhos aqui não foi por uma dificuldade biológica, foi por uma dificuldade relacional. O que acontece? Davi tinha um harém. Se lembra que ele tinha outras esposas? Então, Davi parece uma possibilidade, é que ele não procurava mais intimamente Mical. Ele ficava sempre pensando, rapaz, melhor momento da minha vida, momento assim mais significativo, onde eu estava saindo de uma tragédia, eu precisava tanto do apoio da minha esposa, e ela me chamou de vadio, ela me chamou de sem vergonha. Eu estou com uma dor tão grande no meu coração com ela, que eu não a procuro mais. O que pode ter acontecido? Se porventura Davi tivesse procurado a sua esposa, Mical pode ter pensado assim, ele falou que Deus desprezou meu pai morreu numa guerra,
lutando pelo reino de Israel, e ele ainda fala que meu pai mereceu ter morrido, porque, meus irmãos, vamos concordar que nessa hora a amargura faz a gente colocar na boca do outro que o outro não falou? Nessa hora a gente acaba assim, criando toda uma história que na nossa cabeça tem tudo a ver, mas no fundo não foi bem assim? Talvez ela tivesse dito assim, ele está me procurando agora, mas ele disse que queria ser admirado, era pelas servas que existem aí no reino. Ele está aqui comigo, mas ele está pensando nelas. Meus irmãos, percebe que talvez a esterilidade aqui não tivesse sido por uma questão biológica, mas por uma questão de atitude, por uma questão de comportamento, por uma questão de escolha. A Bíblia vai nos ensinar que tem situações que o milagre não acontece, não é por um impedimento do alto, é por um impedimento da terra. Para o Senhor não há impossível. Deus ressuscitou um defunto de 4 dias. Ora, se esse Deus que ressuscita defuntos, se esse Deus que abre mar vermelho, se esse Deus que faz maravilhas, por que esse Deus não tem feito com que muitos casamentos vençam a esterilidade? Com que muitas famílias superem as crises? E, meus irmãos, com certeza não é um impedimento do alto, com certeza é uma resistência da terra. Nós precisamos considerar a questão do coração. De todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. O problema aqui foi falta de perdão. O problema aqui foi falta de quebrantamento. O problema aqui foi falta de humildade. Uma vez perguntaram a Jesus Cristo, é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? E Jesus foi cirúrgico, pela dureza dos vossos corações. A grande dificuldade no casamento, a grande dificuldade da família, é a dureza do coração. Eu quero terminar dizendo o seguinte, tem três frases que resolvem qualquer problema conjugal, qualquer problema familiar. Sabe quais são as três? Eu errei, eu te amo, eu te peço perdão. Vamos fazer dar certo? Amém. Meus irmãos, esses tipos de frase resolvem qualquer problema. Mas do outro lado, precisa ter outras frases. Eu te perdoo, eu também te amo, e eu também quero fazer dar certo. Meu irmão, nós cremos num Deus que opera maravilhas. E eu vou terminar compartilhando aqui 2 situações, onde em ambas o resultado foi o mesmo. Nós tivemos 2 situações onde houveram adultério. Então, na primeira situação, a pessoa me ligou, chorando, pastor, vem aqui em casa. E aí eu fui e estava o casal. E um deles confessando que vinha adulterando já há muito tempo. Na outra situação, devido a desgastes que chegaram até mesmo à agressão física, acabou tendo adultério. E a gente pôde estar com esse outro casamento e lidando com essa situação. Em ambos os casamentos, eu falei para o casal o seguinte, principalmente para a parte traída. A Bíblia fala que Jesus Cristo transformou água em vinho. E a Bíblia fala que o vinho que Jesus Cristo trouxe foi melhor do que o vinho do início. O vinho novo foi melhor do que o vinho antigo. E eu falei em ambos os casos, olha, Deus pode fazer esse casamento ser melhor do que era antes. Deus pode fazer com que esse casamento seja mais feliz do que antes da agressão física, do que antes da traição. Meus irmãos, eu falei isso no primeiro casamento, e passou cerca de uns 3 meses, a parte traída me procurou no final do culto. E a parte traída falou assim, pastor, quando o senhor disse isso aquele dia, eu não falei nada porque eu não queria jogar meu casamento fora, mas eu não acreditava. E pastor, esses 3 meses, eu tenho vivido um casamento melhor do que todos os anos que eu tive até hoje. Meu irmão, Jesus Cristo faz isso. Amém. O segundo casamento, a família. E quando eu falo a família, agressão física, traição, envolveu o homem, envolveu a mulher, envolveu os pais dos dois. Aí a família, o homem, a mulher, os pais, me procuraram e disseram, pastor, esse casamento está melhor do que era antes. E sabe qual foi a diferença? Escolhas, atitudes, comportamentos. Meu irmão, seu casamento não precisa ser sabotado, sua família não precisa ser sabotada.
Você tem um Deus que vê, um Deus que vive e um Deus que age pelo seu povo. Confia que o Senhor traz cura sobre a esterilidade. O Senhor repreende a morte, o Senhor produz vida. Mas o desafio é este: de todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. Repreende o desprezo, repreende a amargura. Em nome de Cristo, libera perdão. E que o Senhor esteja abençoando a sua família. Agradeço a oportunidade, quero devolver a palavra ao pastor. Muito obrigado pela atenção de todos.